Então aqui tem o código com todos os aplicativos que eu criei que foram academias, as contas, os aparelhos disponíveis na academia, as categorias de treino, o core, que é o principal, e os treinadores. Categorias tá em vários outros aplicativos, então vou mostrar primeiro ele, que aqui no Apps eu defino as categorias, tem os forms deles, o models que eu crio é o modelo da categoria, as views que vão ser adicionar uma categoria, todos eles têm login required, os únicos que não tem o login requerido é o lista, já que é um site de academias, então os usuários, mesmo sem conta, deveriam poder visualizar quais categorias tem, quais aparelhos tem, para ver se eles querem se usar a academia ou não. Então, as listas de todos os aplicativos, elas estão livres, elas não precisam de login, mas agora editar, adicionar, deletar, todas elas precisam de login. Então tem o Edit Categoria aqui, que eu vou editar a categoria, o Delete Category. Depois eu tenho aqui as academias em si, que eu também consigo adicionar uma academia, listar as academias, editar a academia e deletar a academia. Na academia foi onde eu fiz uma das entidades necessárias, que é a academia treinador, que na academia vai ter os treinadores disponíveis nessa academia específica. Então vai ter o endereço da academia, o nome, a cidade, a categoria dela e o treinador. Então é o many-to-many field que era necessário. E daí ele vai listar quais treinadores dão aula nessa academia e quais categorias tem. Então depois eu vou mostrar as categorias, mas tem, por exemplo, pilates, musculação, só aeróbicos e essas coisas do tipo assim. Aqui os URLs com os paths normais e tudo seguindo mais ou menos o que a gente aprendeu no semestre. Aqui então tem os aparelhos, com as views do aparelho, de adicionar um aparelho, listar o aparelho, editar o aparelho e deletar o aparelho. E o jeito que eu crio o aparelho é com um nome, uma descrição para falar para que ele serve, enfim, qual é o tipo de coisa que ele serve, a categoria do aparelho e uma foto, que depois vai ter lá. E aqui a classe aparelho categoria, que também era necessário. As views seguindo como eu mostrei anteriormente e tudo tá conforme que a gente aprendeu. Então aqui tem os treinadores, que é a mesma coisa, eu consigo adicionar um treinador, listar os treinadores que tem, editar um treinador, deletar um treinador. Aqui no Models para ver como eu crio eles. Eu crio com um nome, com um gênero que vai ser aquela opção de escolha, e uma categoria, que daí vai ser... Ele vai dar aula em apenas uma categoria, então esse aqui vai ser com uma opção só, que não é o many-to-many, que também era necessário fazer. Com o treinador, e a gente cria tudo normal, seguindo também o que a gente viu em sala. Tem o código de login, que também é bem baseado nos tutoriais que a gente viu em sala, com o adicionar usuário, fazer o login, que daí não é necessário estar logado, senão não ia ter como logar. Fazer o logout, que precisa estar logado, trocar a senha, trocar a informação, enfim, tudo conforme a gente aprendeu. O model ele já é pronto do Django, aí tem o user form, change information, tudo também conforme a gente aprendeu. Aqui no base.html, dentro dos templates, eu consigo mostrar o menu drop-down, que tem as 4 categorias que eu mostrei ali. O form de pesquisa, que eu vou fazer um search em treinadores, eu vou pesquisar pelo nome, e eu vou achar qual é o treinador. E aqui vai ter o coisa de login, de conta, trocar senha, sair, com o if do user authenticated, que daí vai mostrar se o usuário está ativo ou não, né? Assim como se eu for aqui no settings, onde eu mostro todos os installed apps, que tem todos aqui normal, como deveria ter. Certinho, todos os core, categoria, aparelho, treinador, academia e account. E aqui mostrando rapidamente os templates. Eu tenho em academias o add e o list, onde tem todo o código do cadastro de academia, no adicionar. O list tem todo o código de lista de academias, então isso aqui eu faço ali como form para ele mostrar lá no site. Ele vai ter aqui as categorias e daí aqui ele vai pegar o valor delas e as URLs de editar, de deletar.
E isso vai ser em todos, assim, o adicionar usuário é tudo um padrão, basicamente, né? O change information do usuário, o first name, last name, e-mail, o trocar o password do usuário, o fazer o HTML de fazer login aqui. Os aparelhos também tem o Edge, que é basicamente igual aos das academias, mas cada um tem suas especificações, cada um tem alguns tem nome, outros não tem, alguns tem, enfim, outras, ó, a foto, a descrição, cada um com suas peculiaridades, mas todos no mesmo padrão, basicamente, né? Com os ifs aqui do aparelho categoria. Então, isso aqui ele serve para pegar o ID, ele vai fazer isso tudo no banco de dados, então quando ele adicionar aqui no banco de dados, se eu for ver aqui no banco de dados, por exemplo, o Academia Category, que ele cria a partir do coisa, eu consigo ver aqui que ele guarda o ID de academia ou o ID de categoria para fazer a relação entre os dois. Então aqui iniciando o projeto, eu vou lá para a página inicial e está deslogado. Então se eu for nas academias eu consigo listar elas e ver, mas se eu mandar editar, ele pede para logar. Aí eu vou criar uma conta aqui para mostrar como está funcionando. Vou botar o Eduardo Costa Silva. Nome de usuário vou botar Eduardo. E-mail, vou botar o meu e-mail normal. Senha 1234556 e salva. Aí ele criou. Se eu botar aqui Eduardo 1234556, ele loga e agora eu consigo fazer as edições que eu quero. Então eu posso mostrar aqui, por exemplo, nos treinadores, os treinadores listados que tem. Eu também consigo pesquisar por um específico. Por exemplo, vou pesquisar por Eduardo. E ele vai achar aqui o Eduardo Vaz. Gênero, aula, na lista de treinadores. Então aqui estão os treinadores listados. Eu consigo editar normal, eu consigo excluir também, que depois eu vou mostrar. Mas eu vou adicionar um novo aqui. Vou botar um nome qualquer. Aí eu seleciono o gênero dele, vou botar masculino, e eu seleciono a categoria que ele dá aula, vou botar de aeróbicos. E ok, e ele está aqui adicionado. Aqui no banco de dados, se eu fizer um select nos treinadores, eles vão estar todos listados aqui. O Álvaro ele foi adicionado. E se eu deletar aqui, ele vai ser deletado ali também. Vou mostrar que está funcionando, eu vou deletar aqui o Álvaro. E eu vou refazer o select aqui. Então, agora ele foi deletado, ele não está mais aqui. Eu também, se eu quiser, eu posso editar, por exemplo, aqui se eu quiser editar a categoria dele, botar musculação, salva, está editado, consigo excluir, adicionar, tudo funcionando. E a mesma coisa serve para o resto das coisas. Então, as categorias de treino aqui, eu tenho musculação, aeróbicos, pilates, a descrição, eu consigo cadastrar uma nova, vou botar o Zumba, eu vou botar a descrição da Zumba, que eu já deixei previamente salvo aqui. Eu salvo, ela está adicionada aqui. Se eu for no banco de dados, também vai estar lá. Tá aqui a Zumba, se eu excluir também exclui, assim como mostrou lá. Então eu posso mostrar aqui, vou excluir a Zumba. E vou mostrar aqui no banco de dados. E foi excluída. Então sim, só aeróbicos, pilates e musculação. Se eu for aqui nos aparelhos disponíveis, então é a mesma coisa. Eu tenho alguns já previamente cadastrados com a foto, a categoria dele. Que daí é uma das many-to-many aqui, que eu consigo botar mais de uma categoria para o aparelho. Porque pode ter algum aparelho que funcione para os dois tipos de treino, enfim. Aqui eu vou adicionar um para mostrar como está funcionando. Vou botar a bola de pilates. A bola inflável para pilates. Aqui eu consigo adicionar uma imagem para ela. E vou botar aqui ela ser para aeróbico e pilates. Na verdade só para pilates, né? Eu salvo e tá salvo aqui. E também, mesma coisa, no banco de dados também tá funcionando. Aqui tá a bola de pilates, se eu excluir, vai excluir aqui, eu consigo editar também. Por exemplo, se eu quisesse editar e botar mais uma. No caso não vai ser porque a bola de pilates é só para pilates, mas se eu quiser salvar, ela fica aqui salva e fica listada certinho. Então nós já temos o que é necessário, o 1 para 1 tem do tipo de categoria dos treinadores, o many-to-many tem aqui, tem nos aparelhos também, tem aqui os treinadores que dão aula na academia específica, aqui tem uma academia que eu adicionei. Vou adicionar uma nova academia, para mostrar que está funcionando também. Vou adicionar o endereço. Cidade de Porto Alegre. Eu consigo adicionar as categorias que ela vai dar aula, então vou botar que tem as 3 aulas. Os treinadores que vão dar aula aqui vai ser
Cristiane e a Gabriela, elas dão aula aqui. E aqui fica salvo. Ficou meio bugado aqui por causa do tamanho das coisas, mas salvou aqui e fica adicionado. Se eu for lá no banco de dados também é a mesma coisa. Nas academias eu consigo listar elas. Se eu excluir, vou excluir, assim como estava funcionando antes também. Então aqui basicamente foi isso, as academias. Eu já mostrei todas as coisas do menu que tem, as academias, treinadores, categoria de treino, aparelhos disponíveis, o login, o search que está funcionando também. Mostrando aqui o que eu fiz para adicionar no Git. Primeiro eu dei o git init e um remote add origin e o link do repositório que a gente deveria adicionar. Então eu fiz o git add ponto, que adicionou os arquivos, o git commit, e ele commitou todos os arquivos que eu adicionei. E aqui eu fiz um git push set upstream origin master, na verdade, que criou a branch master lá no GitHub e adicionou o código para lá, e subiu para lá. Então se eu vier aqui em master, vai estar meu código inteiro aqui, com todos os aplicativos e as coisas adicionadas. Então eu consigo mostrar aqui se eu fizer um git add -p, ele vai me falar que não tem mudanças, porque eu não criei nenhum arquivo novo, eu não modifiquei nenhum arquivo também. E como eu não fiz, eu não vou precisar fazer o commit, e se eu der um git push também vai me dizer que está tudo atualizado.